Viu? Bom dia, bom dia. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Ivani. Bom dia, Mariana. Como vocês estão? Fala, Matheus. Fala, amigo, bom dia. Tudo bem? Uhum. E aí, hoje o tema vai ser o que mesmo, hein? Acho que nós já Hoje você falamos um fala. pouquinho sobre isso, hein? Oi? Acho que nós já comentamos algumas coisas sobre esse tema de hoje, hein? Não tem como, porque é um assunto tão abrangente que a gente fala, quando a gente vai falar sobre o assunto água. Você vê que durante as lives anteriores, depois de acabar essa, até aproveita e olha para trás, que a gente vai tentar não repetir os temas das lives anteriores. É um elemento que se faz muito presente na construção civil. E eu vou dar uma dica para vocês qualquer. Eu preparei, hoje tem duas surpresas, viu, pessoal? Vou mostrar a primeira aqui, estou me preparando para o elemento, a gente vai falar sobre o elemento água. Então, hoje eu estou com uma. Vamos falar também da arquitetura japonesa, né, Tiago? Brincadeira, amigo. Olha só. Vamos continuar nossas lives sobre agora os elementos para falar sobre a água. Como é que o elemento água ele se faz presente tanto na parte do projeto quanto na parte de execução. Isso aí, isso aí. E a água, gente, querendo ou não, quando a gente começou a falar dos outros elementos, nós já falamos, né, Matheus, do ar, né? Principalmente demos foco em vento. Falamos aí da terra, falando questões de implantação, de fundação, de sondagem. Então, quem ainda não viu, dá uma corrida lá no perfil da Mazi e também lá no canal da Arquitetura da Gentileza no YouTube, tá tudo lá. E a gente vai falar de água hoje. E querendo ou não, quando a gente começava a falar dos outros elementos, a água sempre vinha, né, Matheus? Porque ela está ali envolvida com a questão de umidade, está ali envolvida também com a questão da fundação, né, lençol freático, a altura do lençol, também na questão da capilaridade. Então, na verdade, o elemento água, não dá para a gente hierarquizar aqui de importância, mas ele está presente o tempo inteiro e a gente tem que ficar de olho nele o tempo todo. Pois é. E olha só que interessante, pessoal. A gente começou a. Aliás, a gente finalizou a live do elemento terra, que foi na semana passada. E a gente percebeu que começou a entrar no elemento água, ou seja, o elemento terra e o elemento água, eles andam muito juntos, principalmente na parte de execução e na parte de projeto também, mas na parte de execução. Por que eu estou falando isso aqui com vocês agora? É o seguinte, Thiago, você sabe o que chegou para mim no correio ontem? Eu fiquei muito feliz. Faço a mínima ideia, amigo. Faz a mínima ideia, né? Então, olha só, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tava doido para mostrar isso aqui para vocês. Que bom que chegou antes da gente acabar a live dos elementos. Eu acho que eu vou ter que tirar o guarda-chuva provisoriamente só para mostrar aqui para vocês, mas eu já abro ele de novo. Porque às vezes quando a gente começa a explicar esses assuntos, eles podem ficar um pouco abstratos, principalmente quando a gente fala de fundação, essas coisas, a gente não consegue perceber bem como é que é. Mas eu cheguei aqui, ó. Olha o que chegou para mim, pessoal, para vocês poderem ver que bacana. Isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é uma escavadeira que utiliza para poder fazer fundações. Eu ganhei, isso aqui foi um presente que eu ganhei, mas eu achei bem bacana porque ela reproduz muito bem. Isso aqui é um estacão que ele usa para fazer algum tipo de fundações, fundações profundas, mesmo na presença de água também, que ele consegue fazer. Então, como é que ele funciona? Tá vendo? Olha só, ele tem esteiras, ele consegue virar aqui. Isso aqui é igualzinho a máquina em tamanho real, eles fazem os mesmos movimentos. E olha como é que é interessante. Pensa, na hora que a gente vai fazer uma escolha de uma fundação, um dos fatores importantes é você saber o tipo de máquina que vai fazer, porque dependendo do lote, algumas máquinas não conseguem entrar. Se o lote for muito inclinado, essa máquina aqui, por exemplo, ela não consegue acessar. E olha o tamanho dela, essa máquina é bem grande, então ela nem sempre ela vai ter acesso. Isso é um dos fatores importantes na hora de fazer um projeto estrutural, a gente poder escolher o tipo de máquina que vai entrar ali. E funciona bem assim. A gente determina no projeto estrutural os pontos onde a gente vai colocar a nossa fundação. Aí depois a máquina vai lá, ela posiciona no local exato, né? Por isso que a gente tem até um projeto topográfico, um projeto plano altimétrico, para determinar o ponto exato em que a gente vai fazer a perfuração. Aí a máquina ela chega até o local, aí olha só que legal, ela vai fazendo isso aqui, ó. Ela vai levantando essa haste dela aqui. Deixa eu virar aqui, ó. Olha só. Ela levanta a haste dela. E aí, ó.
ela vai se posicionar, essa aqui principalmente, sempre na vertical. Ela fica posicionada na vertical, no local exato do furo, aí ela vai iniciando o processo de escavação. E ela vai cavando, tirar a terra, aí no final você vai ter vai fazer escavação. Ainda não é a fundação ainda. Isso aqui é só um buraco. E essa aqui tem algumas particularidades nela. Ela é uma fundação. Esse tipo de máquina é geralmente para obras de grande porte. Normalmente você não vai ver isso aqui numa casa, mas tem outras que você vê na casa geralmente, que é uma que tem uma hélicezinha na ponta. E aí você vai fazendo essa escavação do elemento terra, né? Vai tirando a terra do local. E pode ter a presença de água. E essa aqui é uma máquina que, mesmo na presença de água, você consegue executar o serviço. E aí, quando a escavação é concluída, aí você faz a concretagem. Aí você preenche aquele espaço vazio do elemento terra com a concretagem, que pode ser feito mesmo na presença de água. Então, assim, essa aqui é um parênteses aqui que eu abri, porque eu achei muito interessante isso aqui, para vocês poderem ver, porque a gente fala assim, ó, como é que é uma fundação? A gente está falando de escavação, de terra, e às vezes fica muito abstrato. Então, as fundações a gente faz com máquinas desse tipo aqui, pessoal. E isso a gente faz essas escolhas na fase de projeto. No projeto estrutural, a gente determina a fundação da nossa edificação. O que a gente vai fazer ali? Maravilha, Matheus. E isso que você falou, né, da escolha dessa máquina, a escolha do tipo de fundação, ela está diretamente ligado à presença de água, né? Então, se a gente tem Total. uma presença de água mais superficial ali, ou o nível de água está próximo da superfície, você tem que decidir por algumas fundações, né? Se ele lençol freático está bem baixo, né, está mais profundo, aí você tem mais liberdade em alguns momentos em escolher, né, o tipo de fundação, né? E como você falou, né, essa máquina aí, ela aceita, né, fazer a, a fundação com presença de água, né? Então, isso para projetista, para quem está projetando aí, né, projeto estrutural é fundamental, essa escolha, essa definição, né, do equipamento, né, a partir do solo, da inclinação do solo, como o Matheus bem trouxe, e também da presença do elemento água. E assim, Thiago, outra coisa que é muito, muito importante. Pensa o seguinte, pessoal. Será que é barato ou é caro mobilizar uma obra dessas? Uma máquina dessa na obra? Então, o fator da presença de água e o tipo de edificação é fundamental, igual o Thiago falou, para a gente poder fazer boas escolhas de projeto. Porque quando a gente faz uma escolha errada, a gente gera um custo muito alto para a execução. Então, aí a importância de você escolher, primeiro, o lote ideal, o lote certo para a sua casa, e depois você ter um bom projetista para poder escolher os equipamentos certos que vão na sua obra. E isso engloba a parte de fundação, fazer uma sondagem. Tudo isso é importante para você conseguir reduzir os custos na execução depois. Legal. Muito bom, Matheus. E sobre a água, Matheus, o que mais que a gente pode falar sobre a água, considerando aí esses aspectos do solo, né? Tem a famosa capilaridade, né? Que a gente tem que ficar esperto sobre a capilaridade e também tem a ver com a fundação, né? Para a gente fazer ali uma boa impermeabilização. Pois é, a gente começou a falar disso na live passada, falando sobre esse efeito de capilaridade, que é algo, assim, bem desagradável da gente ter na nossa casa, a capilaridade. E é uma coisa que, assim, ela pode ser combatida durante a execução e, de certa forma, até anulada mesmo, com impermeabilizações e outras técnicas também. Você pode suspender um pouco a sua casa do solo e aí, dessa forma, você vai criando dificuldade para a água querer subir por capilaridade. Outra coisa boa de ser feita também é você fazer um bom projeto de drenagem. Um projeto de drenagem eficiente, você vai tirar esse excesso de água do solo e direcionar ele para o local adequado, de forma que você vai criando dificuldade para que esse efeito aconteça na sua alvenaria. Porque depois que a execução está pronta, é muito complicado. Você já não consegue mais acabar com essa infiltração. É muito complicado, é muito complexo o processo, é muito oneroso e quase sempre inviabiliza ele. Então, você vai fazer o famoso paliativo. Você vai ter que fazer um paliativo. Você não consegue mais fazer uma interferência precisa. Porque está lá embaixo, né, gente? A fundação é a base. Então, pensa, não é uma coisa tão simples assim de você querer mexer depois que está pronto.
Eu gosto de falar, Matheus, que a gente não consegue se livrar da água na obra, né? Então, na verdade, a gente tem que dar um direcionamento para ela. Porque se a gente não dá a direção, ela caminha e vai para onde ela quiser. É a mesma coisa quando você tem grandes obras e você coloca ali a junta de dilatação, né, nas grandes edificações. Porque é como se você direcionasse, né, o acúmulo de tensões para aquele local, né, para você, por exemplo, não ter trincas que você não quer ou coisa desse tipo, né? Então, pessoal, anota aí, ó, a água a gente não consegue tirar ela da obra, a gente não consegue arrancar ela fora. A gente tem que dar a direção a ela. Senão ela vai para onde ela quiser. Ela até sobe, né, Matheus? O efeito de capilaridade é exatamente isso. A água, ela chega próximo, né? Vamos imaginar uma residência, uma casa, ela chega na base aqui e ela começa a subir na parede, dá aquele mofo, aquele preenchimento na parte de baixo, fica meio úmido, né? Então, isso é uma das questões da capilaridade, e a gente tem que, quando você impermeabiliza, aí você não está deixando a água entrar por baixo ali para subir, né? Então, essa que é a lógica. Agora, se você não impermeabilizar, ela vai subir onde ela quiser. Então, é muito importante que a gente respeite esses elementos todos que a gente está falando, por isso, essa sequência de lives sobre elementos, porque são elementos naturais e que influenciam muito na arquitetura, nos projetos, na obra. Se a gente desconsiderar, depois a gente pode ter surpresas na obra, né? Surpresas até desagradáveis, né? Então, é muito importante que a gente considere, né, o poder da natureza, né, esses elementos aí como parte aí para a gente pensar nisso no processo criativo, no processo de concepção da obra. E a água fica a dica, né? Então, a gente não consegue se livrar da água, né? Na verdade, a gente trabalha junto com ela e dá algumas direções, algumas sugestões, né, Matheus, para a água seguir. Um projeto bom de drenagem, uma boa impermeabilização. Aí você direciona esse elemento para que você não tenha patologias ou não tenha questões que você não agrade na sua obra depois de pronta, né? Porque depois de pronto é só paliativo mesmo. A gente fica mitigando as coisas, né? No sentido de melhorar um pouquinho, melhorar um pouquinho, melhorar um pouquinho, mas a gente sabe que sempre vai voltar, né? Então é bom pensar nisso desde o início, desde o planejamento, desde os projetos, né? Para que esses erros, esses equívocos, essas questões, elas não aconteçam aí depois que a obra estiver pronta. Eu achei um trem muito interessante que você falou, Thiago. Isso tudo aí. Você acabou falando do elemento fogo ali no comecinho. Olha só que interessante. Falou, pincelou de um elemento fogo. Talvez vocês não tenham pego esse, mas o Thiago começou a falar do elemento fogo ali. E, inclusive, sobre uma forma muito mais inteligente da gente lidar com esses elementos. Que às vezes é muito mais fácil você dar direcionamento do que você ir para o confronto. Às vezes a gente quer ir direto para o confronto, quer fazer. O confronto é o quê? A impermeabilização, botar uma barra de aço a mais, colocar coisas que vão resistir. E às vezes é muito mais interessante você colocar coisas que vão, de certa forma, direcionar esse esforço. Então, por exemplo, isso é o caso do mineral mesmo, que eu conheço o projetista, que ele falou comigo sobre isso, que lá você tem um sistema de amortecimento, que é justamente para poder absorver aqueles impactos lá, em vez de você querer enrijecer. Embaixo das pontes, todas as pontes eles têm um amortecedor ali também, um sistema de apoio de neoprene. Depois a gente pode até falar mais sobre isso. Mas é justamente para você, todas essas estruturas, a própria drenagem, são formas de você direcionar, canalizar aquela força, em vez de você querer bater de frente com ela. Então, assim, bons projetos, eles preveem e dão um direcionamento. E projetos que vão direto com o confronto, eles costumam sair muito caros. Eles vão ficar bem mais caros do que precisaria. Uhum. E aí a gente chega, por exemplo, Matheus, e a gente pode fazer uma live bônus desses elementos aí, depois do elemento fogo, né? Depois vocês falam, pessoal, se vocês querem. A gente pode falar de arquitetura bioclimática, né? Olha Por que só. que eu queria esse tema? A arquitetura bioclimática está relacionada direto com esse respeito à natureza. E a arquitetura bioclimática não é arquitetura sustentável, são coisas diferentes. Sustentabilidade é uma coisa, o bioclimatismo é outra coisa. São duas coisas diferentes. Elas trabalham juntas, né, em respeito à natureza ou buscando aí o conceito da arquitetura sustentável, né, que é você manter por gerações,
né, o que você tem disponível hoje, né, ou melhorar essas condições no futuro, né, mas elas trabalham juntas, mas não são a mesma coisa, tá? A arquitetura bioclimática é uma coisa e a arquitetura sustentável é outra completamente diferente, né? E considerar esse elemento voltando aqui, né, Matheus? Pessoal, manda esse aviãozinho aí pro pessoal, o assunto tá legal, manda aí, compartilha essa live aí, ó, pega esse aviãozinho aqui embaixo, ó, sai mandando, eu vou mandar aqui, Matheus, um monte de gente aqui, manda aí também, Matheus. Vou mandar aqui pra um monte de gente, quer ver? Ó, tô mandando aqui Bom, já. enquanto eu estiver mandando um aviãozinho, eu vou até perguntar para vocês, pessoal, o seguinte. É, primeiro, alguém já fez reforma aí na casa? Essa é a primeira pergunta. Quem já fez reforma pode deixar um sim aí nos comentários. E depois a segunda, vocês já acertaram um cano nessa reforma? Por acaso, alguém já acertou o cano? Já aconteceu já. Então, assim, acontece essa coisa da pessoa. Depois deixa nos comentários e conta como é que foi a experiência de ter acertado esse cano. Mas eu quero contar um negócio depois que o cano acerta. Vamos lá, acertamos o cano lá, tá passando água no apartamento, aquele negócio desagradável, tá molhando cortina, tá molhando os móveis, aquele trem bem desagradável mesmo. Aí o que que você faz imediatamente depois que esse cano estoura, hein, Thiago? O que que você faz depois? Ora a Deus e brincadeira. Mas você tem que descobrir o que que você fez, qual que é o tipo de cano e dar a manutenção daquilo ali. Tem que quebrar tudo, amigo. Dependendo de onde Depois. está o cano, tem que quebrar tudo. Mas na hora que o trem estoura, pá, o que que você vai fazer? Primeira coisa, Estourar? você pode chorar, você pode correr para o registro. Você vai É. correndo lá para o registro fechar. Aí você fala assim, tá, mas cadê o registro? Então, esse é o ponto, pessoal. Esse é outro negócio. Eu estava querendo falar uma coisa diferente que a gente falou nas lives anteriores. A gente fala muito sobre o elemento água. Mas olha a importância de um bom projeto hidráulico. Porque um bom projeto hidráulico, ele prevê vários registros diferentes, em vários locais. Tanto para você poder fazer uma reforma adequada, porque você vai lá e você fecha o registro. Está mexendo no banheiro? Você fecha o registro do banheiro. Você não precisa deixar a água da casa toda cortada e muito menos um prédio inteiro, né? Então, assim, eu falo isso por quê? Porque eu já vi casos de apartamento que não tem registro, não está funcionando. Aí, para a pessoa fazer a manutenção, ela tem que fechar o registro do prédio inteiro. Você imagina Pois é, só um Matheus. transtorno. Eu fiz Então, uma obra, você falou isso, eu fiz uma obra que para fazer a obra a gente precisou de fechar o registro de todo o prédio. Então a gente teve que combinar com, eram 4 andares, 4 apartamentos por andar, então 16 famílias. Então, para a gente dar manutenção nesse banheiro, né, para a gente trocar o, o piso, os revestimentos, a gente teve que fechar o registro, né, por prudência, né? Então, a gente teve que avisar todas as pessoas que naquele dia a gente ia fechar o registro todo do prédio e deixamos todo mundo sem água para que a gente conseguisse fazer a obra. Olha que loucura. o que foi a obra lá? Hã? Uma reforma de um apartamento. Mas mexeu. Ah, tá. É porque às vezes, pessoal, você vai mexendo, pensa, você está mexendo no banheiro, e aqui, por exemplo, são, sei lá, 32 apartamentos. Separa 32 famílias para poder mexer no banheiro. Ó. Então, olha só. Que seria o certo mesmo você parar para você não acontecer de começar a vazar água e aí ficar sem água e fica pior ainda, né? Então, assim, essa que é a importância de você ter um bom projeto hidráulico, porque um bom projeto hidráulico, ele vai prever os locais onde são necessários você fazer, colocar um registro. Aí, por exemplo, você vai encontrar um registro para o banheiro, um registro geral do seu apartamento também. Então, você vai ter vários pontos que você vai poder cortar a água e dar a manutenção que você precisa. Aí você fecha, aí você esgota a água da tubulação e aí você faz o trabalho. Então, mas nem todos os apartamentos têm isso, eu sei, eu já vi, nem todos têm, igual o Thiago contou o caso aí. Mas é por isso que é importante você, na hora que for fazer projeto, procurar executar a sua casa, você procure um bom projetista hidráulico para poder fazer esse projeto. Sim, isso aí. Então, pessoal, ó, já falamos aqui de coisas importantes aí. Falamos sobre a capilaridade, falamos sobre também a questão da impermeabilização da fundação, o tanto que é importante. Falamos também aqui agora da importância de definir, né, um bom projeto hidráulico para que você não dê lá uma martelada ou parafuso ou fure em um cano
indesejado. E em casos de reforma, né, a gente também tem que tomar cuidado com esse tipo de instalação. Uma coisa que você falou importante sobre o projeto hidráulico, Matheus, que vale reforçar, é que em muitas circunstâncias, isso não é uma nem duas vezes, já são 15 anos de caminhada, quando eu vou fazer a reforma de um apartamento, de um banheiro, um projeto de arquitetura de interiores, né, de um espaço, às vezes a gente não consegue definir onde estão as prumadas de água, e a gente vai procurar essa documentação de projeto hidráulico, a gente não consegue encontrar, né? Então, às vezes, esses projetos, eles são, vou usar o termo banalizado, mas eles são colocados de lado, né? Mas na hora que você vai precisar, é uma importância muito grande. A gente tem uma grande importância para esses projetos também. Então não basta só ali a capa, né? Não é só o projeto de arquitetura, tem toda a infra por trás disso. Isso vale para o hidráulico, né? Isso vale para o elétrico, isso vale para o projeto estrutural, isso vale para as demais disciplinas, talvez ar-condicionado, né? Então é muito importante que todas essas disciplinas caminhem juntos, né? E é o que nos levou a montar a Patron, né, Matheus? É o que nos levou a consolidar essa parceria que a gente trabalha junto, que são todas as disciplinas de projeto caminhando juntas, né? Então, não dá para separar, não dá para fazer um só projeto. A gente precisa de consolidar todas as disciplinas para que o projeto saia, para que a obra, né? Não o projeto, mas que a obra saia lá com qualidade no final, de acordo com o projetado cá no início, né? Então, sobre o projeto hidráulico, é fundamental que a gente faça. Em muitos momentos você chega na obra, você vai falar assim, não vou fazer projeto hidráulico não, que o pedreiro aqui, ele já sabe fazer. Ele mesmo faz, aqui ele falou que ele mesmo dá conta. Tá, tudo bem. Talvez ele dê, mas como que você vai registrar isso? Você vai gravar isso na sua cabeça para sempre, né? Vai ocupar Não vai, espaço não. aí na vida do seu cérebro? Não vai. Não vai. Então, vai que acontece aí de um furo, alguma coisa, você precisa de fazer a instalação de um filtro, sei lá, uma Tiago, cozinha, você precisa ou pendurar uma um outra. quadro na parede, Tiago. Você precisa pendurar um quadro na parede. Se vai acertar um Aí cano, tem aquele tubo atravessando, né? Tem aquele tubo atravessando. Então, é muito importante que tudo seja planejado, tudo seja pensado e também registrado, né? Além da importância de planejamento que o projeto traz, né? De pensar antes, de antever questões, né? Os projetos eles são registros do que foi feito e de como foi feito e como foi consolidada aquela obra. Isso é importante. Hoje você pode ter isso, pelo menos isso digital na nuvem guardado, né? Não precisa de guardar aqueles arquivos gigantes, né? Dá para você colocar na nuvem, mas é fundamental que a gente tenha essas questões registradas, né? E mostrando também a viabilidade da execução, porque inclusive se der alguma questão, algum probleminha de dimensionamento, você consegue ver qual que é o problema a partir do projeto, né? E aí sim resolver a questão, né? A gente faz o projeto para que não aconteça isso, mas mesmo assim você tem uma possibilidade aí de consultar e ver como melhorar ou como corrigir algo que talvez não ficou tão bem dimensionado, tão bem definido, né? Então é fundamental que os projetos eles caminhem junto e o projeto hidráulico tem tanta importância quanto qualquer outra disciplina de projeto. é muito interessante, né, Tiago? Você falou uma coisa fundamental aí também, que é a questão da compatibilização dos projetos. Porque, olha só, eu vou até frisar esse ponto aqui, que para mim, assim, nossa, vai ser o encerramento aqui da live, essa parte de compatibilização. Porque o que acontece? Quando os projetos eles não estão compatibilizados, o que vai acontecer na hora de executar a obra? Interferência. Você vai ter interferência de um projeto. Estou falando uma coisa do Thiago, só com outras palavras. Você vai ter interferência de um projeto com outro. E quando aparecer essas interferências, vão surgir adaptações. E adaptações, primeiro, estão longe de ser ideais, porque o ideal acontece no projeto. Então, a adaptação não é o ideal. E, além disso, você não tem aquele outro ponto que o Thiago falou. Você já não vai ter aquele mapa para poder rastrear as coisas. Você não vai conseguir saber. Você vai querer pendurar um quadro e às vezes o tubo pode estar lá. Porque no projeto ele estava num lugar, mas na execução teve que fazer uma alteração porque tinha uma viga ali e não posso furar a viga às vezes. Então, olha como é que a parte projetual e a parte de compatibilização é fundamental. Então, você não apenas precisa dos projetos, mas você precisa dos projetos compatibilizados. Isso aí.
Isso aí. E o acompanhamento de obra, né, Matheus, é fundamental para que ele seja executado dessa maneira. O acompanhamento ele pode ser feito pelo profissional projetista, né, ou por uma construtora que tenha capacidade, né, e que realmente zele pelo que foi projetado e não fique lá só buscando caminhos para resolver o lado dela e esquecer o lado do cliente. Então, dá para fazer das duas maneiras. Eu particularmente gosto de acompanhar as obras, né, que eu acho que faz muito sentido acompanhar. E eu gosto de falar que o produto da arquitetura não é o projeto, né? O produto da arquitetura é a obra concluída depois de um grande caminho percorrido junto ao cliente aí. Então, na verdade, é fundamental esse acompanhamento, né, para ver se realmente as questões projetuais elas foram respeitadas lá. Isso é muito interessante, né, Tiago? Eu parei para pensar aqui agora, como que não dá para falar que a responsabilidade é 100% da pessoa, que às vezes propõe alguma mudança no projeto, é porque às vezes o projeto não está bom mesmo. Às vezes o projeto não está compatibilizado. E o cara às vezes deu até uma sugestão muito boa, porque ele está fazendo a compatibilização. A compatibilização, em algum momento, vai ser feita. Pode ser no projeto ou na obra. Porque o que não tiver compatível no projeto também não vai estar compatível na obra. Então precisa ser compatibilizado no local. Então é importante pensar nisso, sabe? Porque às vezes a pessoa está propondo uma mudança ali, porque ela viu um erro ali de um projeto com o outro. Isso aí. Certinho, Matheus, já deu nossa hora. Vamos fazer diferente, Matheus. Vamos fazer um print dessa live aí, pessoal. Dá um print na tela aí, quem assistiu, quem gostou, compartilha nas redes sociais, marque aí a Mazi Construtora, marque também a Pátria no plataforma de arquitetura, a plataforma de projetos, perdão, agora evoluímos aí, transformamos, né? Nós agora já estamos entregando todas as disciplinas, pensando em tudo isso que foi falado aqui hoje e mais outras coisas. Vocês vão ter a oportunidade de acessar aí com a gente nessas lives todas as terças-feiras. Já são mais de um ano já, né, Matheus, fazendo live às terças-feiras. Mais de um ano, tem que pegar o live de aniversário. Vou até olhar isso aí, Thiago. Live de Depois vamos aniversário, vou conferir qual que é a fazer. data. Vamos conferir qual que é a data, porque está tanto no flow, é tão prazeroso estar aqui compartilhando conhecimento com vocês, que eu confesso que não parece que passou um ano. Confesso que não percebi, né? Quando a gente faz as coisas que a gente gosta, às vezes a questão tempo ela fica um pouquinho de lado e você não percebe, né? Como essas lives passam rápido, né? É um negócio assustador. Mas vamos fazer um print aí, então, Matheus? Dá Fazer um um sorriso print. aí, pessoal. Brincadeira. Ó, todo mundo dá um print aí, compartilha isso aí. Um, dois, três e. Pera aí que não deu, não. Pera aí. Opa, aí. Pô. Aí pode marcar, né, pessoal? Marcar aí a gente lá que a gente recompartilha aqui nas nossas redes também, né, Thiago? Isso aí. Compartilha, marca a gente e a gente se vê na próxima terça-feira. Matheus, vamos conferir essa data aí, que eu acho que já passou um ano e a gente pode fazer a nossa live de aniversário. Muito bom disso. E a gente pode trazer coisas especiais aqui para quem nos acompanha. Isso aí, pessoal. Obrigado, viu, Thiago? Tamo junto. Tamo junto. Um Obrigado, abraço, pessoal. pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem. Um abraço.